No cristianismo, há muitos itens sagrados conhecidos como relíquias, mas só porque eles são sagrados não significa que não sejam perturbadores. De uma estátua de ouro ornamentada abrigando o crânio de Maria Madalena, às moedas perdidas de Judas Iscariotes e até um sudário como um segredo intrigante. Mas o que são essas relíquias? Como elas funcionam? E que segredos elas contêm? Hoje no Conexões Medo falaremos sobre as relíquias sombrias. Em muitos ramos do cristianismo, mais especialmente no catolicismo, relíquias são objetos sagrados que preservam os restos de santos sagrados. Crentes frequentemente usam essas relíquias em suas orações, apelando a um santo para interceder por eles diante a Deus. Hoje, relíquias vêm em todas as formas e tamanhos, mas a igreja as divide em três categorias diferentes. A primeira classe, os restos físicos reais de um santo. A segunda, objetos que foram pessoalmente possuídos ou usados por um santo. E a terceira, itens que entraram em contato com uma relíquia da primeira ou da segunda classe. À medida que avançamos em nossa lista, veremos muitos tipos diferentes dessas relíquias. Claro, algumas das quais são literalmente os restos preservados dos santos. Bom, bora lá. Nós vamos começar com a nossa primeira relíquia, a mandíbula incorruptível de Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua é um dos santos mais reverenciados na história do catolicismo. Um pregador lendário. Sua relíquia fala sobre seu maior dom, a sua voz. Essa é a mandíbula de Santo Antônio, destinado a preservar a essência da fala do santo. Os restos estão guardados nesse relicário ornamentado, ricamente adornado com ouro e joias. Acima dele repousa um halo dourado, intrinsecamente esculpido, que circunda a cabeça do santo. Agora, à primeira vista, pode até parecer que tem olhos. Eu certamente pensei isso, mas esse efeito é apenas um reflexo do vidro. Visto de outro ângulo, a ilusão, ela vai desaparecer por completo. É certamente um objeto assombroso. No entanto, acho que há algo estranhamente belo sobre ele. E a história por trás disso é igualmente misteriosa. Santo Antônio foi um pregador como nenhum outro. Em uma história, até os peixes se reuniam para ouvi-lo falar. Mas sua vida foi interrompida. Ele, infelizmente, partiu com uma doença aos 35 anos de idade. 30 anos após sua morte, o seu corpo foi exumado e o que foi encontrado lá chocou a todos. Segundo a lenda, sua mandíbula e língua haviam sido perfeitamente preservadas. Muitos acreditavam que era um sinal que sua voz havia sido abençoada por Deus. Por mais de 700 anos, os restos incorruptíveis de Santo Antônio têm sido mantidos em exibição. Peregrinos de todo o mundo continuam a visitar Pádua para venerar sua relíquia sagrada, frequentemente durante procissões. Hoje em dia, Santo Antônio continua sendo o padroeiro das coisas perdidas. Então, se algum dia você se encontrar procurando por algo, não procure mais além de sua relíquia sagrada. Falando em coisas perdidas, nós vamos voltar aí para uma das figuras mais enigmáticas do cristianismo, o crânio de Maria Madalena. Sobre a cripta de uma basílica na França, encontra-se um humilde crânio alojado em um relicário de ouro luxuoso. Essa é a cabeça de Maria Madalena. Acredita que ela foi uma das companheiras mais próximas de Jesus. Sua cabeça é sustentada por 4 anjos, suas mãos estendidas atuando como suporte. Tomado como um todo, é um artefato verdadeiramente magnífico. Embora não seja contada entre os 12 discípulos, Maria Madalena desempenha um papel crucial na história de Jesus. Ela estava presente na crucificação e entre as primeiras a testemunhar a sua ressurreição. No entanto, pouco se sabe sobre o que aconteceu com ela depois disso.
De acordo com a lenda popular, ela navegou para a França para fundar uma das primeiras comunidades cristãs. Essas lendas ganharam força quando, em 1279, o crânio de uma mulher misteriosa foi encontrado em uma tumba que datava do primeiro século. E claro, não demorou para que as pessoas especulassem que tratava-se da própria santa. Nos últimos anos, uma atenção especial foi dada a essa relíquia. 2 artistas forenses usaram o crânio para criar uma reconstrução 3D do rosto da pessoa. E esse foi o resultado. Uma imagem de uma mulher de ascendência mediterrânea. Poderia, então, esse ser o rosto de Maria Madalena? É impossível, saber com certeza, mas pesquisadores agora estão trabalhando para criar uma representação de corpo inteiro, usando outras relíquias associadas à santa. De qualquer forma, a relíquia de Maria Madalena permanece preservada, para que, sempre nesse relicário belo e assombroso ao mesmo tempo, ela possa ser vista por todos. O próximo, nós vamos falar das cabeças de João Batista. Essa terceira relíquia pertence a uma das figuras mais importantes do Novo Testamento, João Batista. De acordo com os evangelhos, João teve um destino horrível. Ele foi aprisionado e eventualmente executado pelo rei Herodes. Sua cabeça foi presenteada à filha do rei em uma bandeja. Agora, o que aconteceu com sua cabeça permanece um mistério, mas nos séculos que seguiam, não um, mas 4 lugares diferentes alegaram ter encontrado essa sombria relíquia. A mais famosa delas está guardada lá na França, na Catedral de Amiens. Em uma pequena capela dentro da catedral, um crânio está consagrado sobre uma bandeja dourada, exatamente como na história. Um toque interessante, mas não único. Em Roma, em São Silvestro, há um fragmento de um crânio completo de uma cabeça de cera. Já em Munique, uma cabeça separada é mantida em exibição, dessa vez envolta em um fino tecido adornado com pérolas e rosas com joias. E a suposta cabeça final, ela não está guardada em uma igreja, mas sim em uma mesquita. A mesquita Omíada, em Damasco, uma das mais antigas do mundo islâmico, contém um santuário dedicado a João Batista, que também é um profeta reverenciado no Islã. Então, várias cabeças, mas apenas um João Batista. Embora um profeta com várias cabeças renderia uma arte cristã bem intensa, é uma situação extremamente incomum, mas surpreendentemente comum. Durante a Idade Média, as relíquias estavam em alta demanda e sempre haviam pessoas dispostas a fornecê-las. Costuma-se brincar que se você reunisse todos os fragmentos da verdadeira cruz, teria madeira suficiente para construir uma pequena floresta. Até agora nós vimos 3 das relíquias, mas estamos apenas arranhando a superfície. É um milagre que qualquer uma delas realmente tenha sobrevivido. Veja, houve alguns momentos na história em que elas quase todas se perderam. Durante a Reforma Protestante, por exemplo, muitas relíquias foram vistas como idolatrias, sendo consideradas contrárias aos ensinamentos bíblicos que eram contra essas imagens esculpidas. Naqueles anos turbulentos, igrejas foram saqueadas e queimadas, áreas cristãs foram desfiguradas e inúmeras relíquias foram destruídas. No catolicismo, no entanto, elas não eram vistas como um problema. De fato, a igreja esclarece que os fiéis não adoram o objeto ou mesmo o santo a quem pertenceu. Ao invés disso, as relíquias são veneradas para que um santo reze em seu nome. Pense nela como um auxílio espiritual. Claro, o debate sobre relíquias persiste há séculos e provavelmente continuará aí por muito mais. Mas poucas relíquias causaram tanta controvérsia como a próxima, o sudário de Turim. Esse pano de linho de 14 pés de comprimento teve uma história notável. Se você olhar de perto para o tecido, você vai ver um contorno tênue de uma pessoa.
Quando aprimorada, a imagem revela a figura de um homem barbudo, de cabelos longos e cicatrizes que sugerem que ele poderia ter sido executado. Muitos especularam que aquele pano é o pano funerário de Jesus Cristo. E, logicamente, não sem razão. Ele corresponde de muito perto às representações históricas de Jesus ao longo da arte. Claro, se essa relíquia realmente tivesse pertencido a Jesus, seria uma das relíquias mais valiosas e sagradas da história. Mas embora o sudário represente, uma imagem convincente, ele não está isento de críticos. Desde 1988, vários laboratórios usaram a datação por radiocarbono e situaram o pano em meados do século XIV, bem dentro da era medieval. Isso levou muitos a suspeitarem que é uma falsificação, embora extremamente convincente. No entanto, os resultados têm sido intensamente debatidos desde então. 2 anos atrás, na verdade 3, em 2022, pesquisadores italianos usaram uma técnica pioneira de raio-x para analisar um pequeno segmento do sudário. Suas descobertas sugerem que o linho parece datar entre 55 a 74 depois de Cristo, um período que se alinha de perto com a época histórica do sepultamento de Jesus. Quando anunciados, esses resultados, logicamente causaram alvoroço. Poderia esse realmente ser o rosto de Jesus? Até hoje, esses testes estão em andamentos e nem todos estão convencidos. Enquanto isso, teremos que aguardar os resultados de estudos mais futuros. O próximo é o milagre do sangue. Essa próxima relíquia é um frasco de sangue humano seco, mas com uma fama notável. No dia 19 de setembro de todos os anos, pessoas se reúnem em Nápoles para ver o sangue seco de São Januário se transformar milagrosamente em líquido. Como com várias relíquias, não há uma explicação científica definitiva para que o motivo de realmente isso acontecer. Em grande parte porque os estudos foram restritos, mas alguns pesquisadores sugerem que os frascos podem conter uma substância que se liquefaz naturalmente quando agitada. Dito isso, há anos em que o sangue seco não se liquefaz de forma alguma, o que muitos interpretam como um mau presságio. No século passado, alguns desses anos incluíram 1939, 1940 e 1943, todos durante a Segunda Guerra Mundial. E mais recentemente em 2020, onde todo mundo sabe o que aconteceu, a nossa pandemia. A próxima relíquia, nós chamamos das moedas perdidas de Judas Iscariotes. Até agora falamos de relíquias sagradas, mas agora é hora de falar sobre relíquias profanas, como as chamadas moedas de Judas. As 30 peças de prata que Judas recebeu para trair Jesus. Acredita-se que uma dessas moedas está guardada em um museu lá na Irlanda. Esse antigo decadracma data da era clássica e é gravado com figuras da mitologia romana. Mas o mais intrigante é uma faixa dourada ao redor de sua borda, escrita uma frase em latim: "Esse é o preço do sangue". A inscrição, é claro, implica que a moeda tenha pertencido a Judas Iscariotes, embora seja impossível verificar tal afirmação. Historiadores concordam que a borda dourada provavelmente foi adicionada posteriormente. Dito isso, essa relíquia está diretamente ligada a uma das traições mais infames da Bíblia. Disse que quem tocar na moeda será atormentado eternamente pela má sorte. Ao longo dessa lista, vimos relíquias que conectam aos santos, em alguns casos a pecadores. Como coleção, elas parecem se equilibrar entre o profundamente perturbador e o estranhamente belo.
É claro que relíquias como essas oferecem a muitos cristãos uma conexão sagrada com o divino, e nem todas são sombrias. Entre elas, existe uma outra relíquia, que é um pássaro dourado, chamado o pássaro dourado de São Honório. Esse relicário é dedicado ao padroeiro dos advogados hoje em dia, mas foi danificado de uma forma bastante infeliz. E relíquias como essas nunca foram feitas para serem temidas, elas foram feitas para serem adoradas. Embora hoje elas possam parecer inquietantes, o cristianismo de antigamente era muito mais confortável com as coisas que hoje poderíamos considerar sombrias. Para mim, essas relíquias nos conectam a algo, não sei, muito mais próximo ao cristianismo antigo, do que uma maneira diferente que fez com que o povo hoje em dia se afastasse delas. Há tantos exemplos disso ao longo da história, como um livro misterioso escrito em 1552, cheio de imagens aterrorizantes, todas alertando a um apocalipse que estaria por vir. Mas comentaremos isso em um outro vídeo. Obrigado por ficarem até o fim e nunca se esqueçam, siga Conexões.